Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 2, que diz: E lhes fez a seguinte advertência: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Essa passagem ela vai estar falando sobre o Evangelho da colheita. Anteriormente nós começamos a falar sobre o Evangelho do Reino de Deus, falando a respeito desse Evangelho, dessa mensagem, da missão, do motivo, de pregar a palavra do Senhor. Também falamos que essa frase, essa expressão Reino de Deus, ela está pelo menos 30 vezes, no Evangelho de Lucas, e agora nós estamos falando sobre o Evangelho da salvação, e vamos falar de algumas características desse evangelho, do evangelho da salvação. E a primeira característica é que é o evangelho da colheita. Dentro da nossa leitura, qual nós fizemos devocional, onde Jesus ele vai falar que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele fala para que nós devemos rogar, para que o Senhor da seara mande trabalhadores para a sua seara. Então aqui, nós temos algumas verdades que se destacam. Em primeiro lugar, a obra missionária é como uma seara madura pronta para ser colhida. Isso significa que aqueles que seguem a Jesus têm a responsabilidade de colher os frutos do Evangelho pelo mundo. E, em segundo lugar, o que se destaca nessa leitura é que a realidade da obra ela é grande e os trabalhadores são poucos para realizar essa colheita. Assim, a demanda ela é maior do que a oferta de trabalhadores. Isso não significa que a colheita será perdida, mas sim que devemos orar para que Deus levante mais trabalhadores para a tua seara. Nós vemos que a demanda ela é muito maior do que a ofertada, do que a quantidade de trabalhadores para fazer essa obra. Então, que nós possamos entender que nós fomos chamados para ser esse trabalhador da seara, para fazer essa colheita de vidas, de almas para o Senhor. E o terceiro ponto é que o título que Jesus usa para obreiros enviado é trabalhador, ou seja, aqueles que trabalham arduamente ou com muito esforço. Nós vamos ver Paulo dizendo em Colossenses capítulo 1, versículo 29, ele diz: Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível para anunciar o Evangelho de Cristo. Então, Paulo sabia de qual era a sua missão, o que ele tinha que fazer, então ele se esforçava. O reino é tomado à força, por esforço, dedicação mesmo, para que assim possa se fazer uma grande colheita. E o outro ponto, em quarto lugar, na obra missionária, o esforço humano de orar se une à soberania de Deus em enviar os trabalhadores. Então, a evangelização ela é uma obra colaborativa entre Deus e o povo. Então, cabe a cada um de nós plantar e regar, mas o crescimento quem dá é o Senhor. 1 Coríntios 3,6 vai falando isso. Então, é o Senhor que dá o crescimento, cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. A nossa parte é plantar e regar. E o Senhor, ele dá o crescimento, o Espírito Santo de Deus, ele faz a obra. Um outro ponto, uma outra característica do Evangelho da Salvação, do Evangelho do Reino, é o Evangelho do risco. Então, a missão ela é uma atividade de risco. Ser testemunho ou missionário de Deus é algo perigoso. Lá no versículo 3 do capítulo 10 de Lucas diz, Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Então, os lobos olham para o cordeiro como presa a serem devorada. Então, evangelizar é enfrentar a hostilidade e perigos. O cristão ele é olhado pelo mundo por ser unido com Cristo e proclamador do seu evangelho.
Então, no entanto, a ênfase não deve estar nos lobos, mas em sermos enviados. Tá? O risco não deve intimidar aqueles que são enviados em nome daqueles que têm autoridade no céu e na terra. Tá? Então, perceba que mais adiante, Jesus ele afirma que seus filhos têm autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, versículo 19. Então, nós não devemos ficar preocupados nem focar os nossos olhos achando que, né, o lobo ele é cruel, o inimigo ele é cruel e vai, né, e nós não vamos conseguir. Vamos conseguir porque quem nos enviou é maior do que o inimigo das nossas almas. Então devemos estar realmente, sabemos que vamos correr risco, né, mas não devemos nos intimidar, né, com as ameaças, com tudo aquilo que realmente o inimigo está tentando, porque aquele que está lá no céu, ele tem autoridade e nos deu poder para pisar em serpente e escorpiões. Né? O outro ponto do Evangelho da salvação, falando a respeito do reino, é que essa característica, né, desse Evangelho é o Evangelho urgente. Né? Temos de trabalhar com urgência. Versículo 4 ele vai dizer: Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo mundo. Então, viajar com urgência e com pouca coisa mostra que nenhum apego pode ser maior do que a necessidade de pregar o Evangelho. Então, não nada pode impedir. Né? Muita bagagem ele atrapalha a viagem, demonstra que a viagem não é urgente. Quando ela é urgente se leva poucas coisas, né? E essas poucas coisas, né, podemos dizer que levamos, quando nós nos desapegamos, né? Não temos nenhum apego, nada que realmente que não seja necessário para que venhamos pregar o Evangelho. Então Deus ele não tem pressa, mas Ele quer que nós tenhamos, né? A missão ela requer urgência em razão da sua importância e necessidade. Por isso, o trabalhador não deve perder tempo com coisas menores, mas sim aproveitar todas as oportunidades para evangelizar, né? Ainda que para isso tenha de renunciar situações secundárias. Então, nós precisamos entender que devemos, né, não devemos perder tempo com coisas menores, coisas que não vai acrescentar, né, mas devemos aproveitar as oportunidades para evangelizar. Né? Oportunidade essa que não nesse momento eu estou tendo, você também vai ter, né, oportunidades que vão surgindo ao longo dos dias, né, e nem sempre fazer missões, né, é viajar, é ir para outros lugares, mas onde nós estamos nós podemos fazer missão. Então aproveita as oportunidades para evangelizar, né? Ainda que para isso tenha que renunciar a situações secundárias. Outra característica do Evangelho da Salvação é que o Evangelho que ele é o Evangelho da paz, né? O Evangelho é a boa nova da paz. Versículos 5 e 6 ele diz: Ao entrar-te numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele e a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Então a paz entra por meio daqueles que pregam e creem no Evangelho. Repousa, né, sobre eles o retorno, né, e sobre ele retorna a eles. Então, essa paz que excede todo entendimento, que vem do Senhor, é essa paz que nós devemos pregar. Esse evangelho da paz que repousa sobre os filhos de Deus, sobre os filhos da paz. Né? E a paz, nós vamos ver que em muitos lugares, em muitos lares, né, nós vamos ver que falta paz, falta alegria, né? Falta a alegria da salvação. Então, os lares, eles são a prioridade na pregação, pois a fé começa na família, que é a unidade básica da sociedade. Então, há muitas casas que precisam de paz, e somente o príncipe da paz pode oferecer. Né? Jesus, quando ele disse ali a Zaqueu, em Lucas 19:9, ele diz:
hoje houve salvação nesta casa. Por quê? Porque o príncipe da paz, porque Jesus estava naquela casa. Então, que o príncipe da paz, e Jesus, ele entre na sua vida, na sua casa, para que realmente, né, você venha ter paz, né? Paz essa que não se compra com dinheiro, não se compra com riquezas, não tem como. Somente Jesus, né, o príncipe da paz, somente nele encontramos paz. E uma outra característica do Evangelho da Salvação, né, é que é o Evangelho do estilo de vida simples. Então, o missionário, que é uma pessoa simples, despojada, né, versículo 7 ao 8, ele vai dizer, o Senhor diz, permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, né? Nós vamos ver que os discípulos ali, né, eles deveriam entrar nas casas e ali ele não deveria estar ostentando, não deveria estar ali exigindo o que queria comer, o que queria beber, mas pelo contrário, ele deveria estar realmente no evangelho, né, no estilo de vida simples, não no estilo de vida de ostentação, né, não no estilo de vida de querer ser recebido com um banquete, né, que seria ser recebido, né, com festas, não, de maneira nenhuma, ele deveria estar ali, e ali é o que ele receber ali, né, naquela cidade ali, o que ele receber para comer, que fosse oferecido, eles deveriam comer. Então, os obreiros, no cumprimento desta missão de paz, não devem buscar conforto, né, nem demonstrar ostentação. Devem ser obreiros simples, modestos, a fim de não atraírem a atenção para si mesmo, né? Longe de serem motivados pelo lucro, devem confiar plenamente no sustento de Deus, pois digno é o trabalhador do seu salário. Então, é viver na dependência do Senhor, não ali, né, como algo ostentando, vivendo, né, como se fosse, né, ali uma autoridade que deve ser reverenciada, deve ter comida, deve ter bebida, né, deve ter conforto, e não, de maneira nenhuma. Né, deve ser pessoas simples, porque essa simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo que alcançou vidas, essa simplicidade que tocou corações. Então, nós devemos entender a importância, né, de ter realmente um estilo de vida simples. Isso, né, não devemos, contudo, entender, né, as palavras de Jesus como uma apologia à pobreza dos obreiros, mas sim a sua modéstia e a sua simplicidade e a dependência da provisão de Deus. Né? Não está falando aqui de pobreza, né, de que aquele que prega tem que ser pobre, tem que ser miserável, de maneira nenhuma. Né? É ser modesto, é ser simples, né? E está sempre dependendo da provisão do Senhor. Então, nesse dia nós fechamos aqui e tem mais algumas características que nós vamos falar à frente, né? Tem ainda mais 4 características que nós vamos falar no próximo devocional. Então, você que recebeu essa palavra, que você venha meditar nela, venha ler o livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 42, né? E se assim sentir tocado, o Espírito Santo te tocado, encaminhe esse vídeo, compartilhe com alguém que esteja precisando de ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe.